Bom, então a gente vai começar. Se as outras meninas chegarem, eu vou aceitando elas à medida que elas forem chegando. Primeiro, eu queria me apresentar para aquelas que eu não conheço, né? Meu nome é Débora, sou professora de física. Sejam bem-vindas à minha casa, ao meu escritório. Espero que a gente passe boas quartas-feiras juntas, né? Vão ser 7 meses aí de convivência, então que seja de uma maneira leve, que seja descontraída. Vou avisar de antemão que eu tenho 3 gatos, então, eventualmente, vocês os verão passando na frente do computador ou atrás ali, porque a casa é deles, né, gente? Eu moro aqui de favor. Então, eles participam das aulas de vez em quando. As nossas aulas, elas estão separadas em capítulozinhos, em módulos, mas isso não impede que a gente possa ir mais para frente, possa voltar, possa ajeitar alguma coisa, tá? Conforme for necessário, conforme for aparecendo essas demandas. Hoje a nossa aula é de sistema de unidades e medidas. É uma aula que eu acho pesada, tá? É uma aula chata, porque é uma aula que ela nem parece muito de física, mas vocês vão ver como que faz uma diferença gigantesca a gente ter essa aula hoje, antes do curso de fato começar. Como que vai funcionar o nosso curso, basicamente? Bom, nós vamos começar hoje, dia 20 de março, e a gente vai até dia 16 de outubro, vai ver todo o conteúdo de física, todo mesmo. Física do primeiro ano, física do segundo ano, física do terceiro ano. A gente vai ver tudo até dia 16 de outubro. A minha ideia é que do dia 23 de outubro até a data da prova, que o INEP ainda não divulgou, a gente faça aulas de revisões, tá? Teremos 2 pausas em julho, que é aquela semaninha que normalmente escola para mesmo. Eu particularmente julgo essa pausa muito importante para mim e para vocês. O segundo, eu não sei se vocês já repararam, o primeiro semestre é um semestre. O segundo semestre, gente, um mês piscou, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Então, eu preciso que a gente esteja descansado para aguentar, sabe, o tranco do segundo semestre. Então, a gente vai fazer aquela pausazinha de 15 dias lá no mês de julho. A data do Enem, assim que a gente souber, a gente faz algum ajustezinho de aula de revisão, ou para mais, ou para menos, a gente vai ajustando isso aí, tá? Mas com relação ao conteúdo, não precisem ficar preocupadas, porque o plano é acabar o conteúdo em outubro. A gente sabe que a prova vai ser novembro, né? Só não sabe ainda a data. Então, tá tudo bem até aqui. Nosso curso vai ter 5 simulados. Os simulados, eles são feitos no horário da nossa aula. Então, lá no planejamento, depois vocês podem olhar, tem a data certinha. Basicamente, é um simulado para cada apostila. Então, eu termino a apostila 1, a gente faz o primeiro simulado com a matéria da apostila 1. Eu termino a apostila 2, a gente vai fazer o segundo simulado já com matéria cumulativa. 3, 4, 5 e assim por diante. Como que vai funcionar o nosso simulado? Eu vou mandar para vocês o link do Google Forms, igual eu mandei hoje o link da aula. E eu preciso do comprometimento de vocês, de falar com a família em casa assim: olha, hoje eu vou fazer simulado. É sentar na frente do computador, se propor a fazer as questões no tempo que eu vou orientar vocês, deixar a água ali perto, tentar não levantar para ir no banheiro, é realmente simular. Não usar calculadora em hipótese nenhuma. Não colar. Deixa eu ver aqui no caderno. Não, gente, o simulado não é o momento disso. Eu preciso que vocês sejam o mais transparente possível no simulado, porque quem já foi meu aluno sabe, eu analiso simulado por simulado. E aí eu vou chegar até você e eu vou te falar, fulano, olha só, eu vi que essa matéria ainda está pegando, vamos dar uma melhoradinha nela por fora. Então é um jeito que eu tenho de ir analisando também como que a gente está indo. Então, de fato, é para simular, tá? Não é para roubar. Porque se você roubar no simulado, você está roubando com você mesmo. Então, não faz muito sentido isso.
Os últimos simulados, eu começo a colocar TRI, eu começo a escalonar vocês. Mas eu não faço isso em público também. Eu vou para cada uma no WhatsApp individual e vou te falar. Clara, você ficou em terceiro lugar. Gabi, você ficou em quinto lugar, e assim por diante, tá? A gente vai conversando sobre estratégias, como melhorar, se o que pegou foi o tempo, foi algum tipo de questão. Então, eu realmente preciso que o simulado seja um simulado, tá? Eu conto com vocês com isso. É por isso que eu ponho o simulado no horário da aula. Eu não estou te pedindo nenhuma hora a mais. É o horário que você já planejou para estar aqui. Você vai vir e vai fazer o simulado. Acabou o simulado, você vai mandar mensagem para mim. Eu vou estar aqui já, eu já vou estar futicando no simulado, eu já vou quase ver vocês fazendo. Mas você já vai me mandar mensagem. Olha, Débora, eu senti dificuldade na questão 3. Ah, eu senti dificuldade na questão 9. E aí a gente vai conversando, tá? Bom, todas as nossas aulas serão gravadas e elas vão ficar disponíveis para vocês lá na plataforma até o final do curso. Então, se precisar rever alguma aula, se precisar faltar alguma aula por algum motivo, essa aula vai ficar disponível. Eu só peço um pouquinho de paciência de vocês, porque leva um tempinho para o Zoom baixar essa aula e me disponibilizar para eu poder colocar no YouTube. Então, às vezes, se você faltar, deixa para assistir na quinta, sabe? Não tenta assistir, tipo, quarta-feira, 8 horas, porque provavelmente não vai estar lá ainda. Eu preciso de um tempinho para poder disponibilizar essa aula para vocês. Lá na plataforma, de todos os capítulos da apostilinha, tem pelo menos uma aula com exercício resolvido. Então, por exemplo, a aula de hoje, unidade de medidas. Eu peguei os 3 ou 4, não me recordo agora, exercícios mais chatinhos e eu gravei um vídeo meu resolvendo eles para vocês, resolvendo e explicando. Então, vocês deem uma olhadinha lá também, porque tem esse aporte para vocês. Aqui está o link da plataforma. Esse slide que eu estou usando com vocês, eu sempre vou enviar ele para vocês no final da aula. Aí eu envio lá no grupo mesmo, né? Eu acho mais fácil. Algumas já conversou comigo, né, sobre horário de estudo e planejamento. Estou aberta, tá? Quem precisar de ajuda, de montar estratégia. Eu não sei se vocês sabem, todas vocês, mas eu sou psicopedagoga também, então eu estou aqui para poder auxiliar vocês, caso vocês precisem. E, gente, o mais importante, não deixar acumular nada. Agora, no início, é muito fácil não acumular. Daqui 2 meses, vocês vão ver que parece que as coisas vão virando uma bolinha de neve. Então, tentar deixar no seu horário de estudo, no seu ritmo de estudo, um dia para poder fazer os meus exercícios. Nossa aula é na quarta, põe, sei lá, quinta ou sexta, para você sentar e praticar os exercícios referentes à aula de quarta, tá? Sempre vai andando junto comigo dentro do possível, porque isso ajuda. Última coisa, eu prometo. Naquele manual que eu mandei para vocês, no manual do aluno, eu coloquei no final dele os exercícios indispensáveis para vocês fazerem. No mundo perfeito, eu gostaria que vocês fizessem todos. Tem em média de uns 20 exercícios cada capítulo, cada aula. A gente vai fazer uns 4, 5 aqui comigo. Ficaria 15 para vocês fazerem de uma semana para outra. No mundo perfeito, seria ideal que vocês conseguissem fazer todos. Mas a gente entende que nem toda semana é perfeita. Então, lá na apostila, lá no manual do aluno, eu coloquei quais são os essenciais. Tipo assim, uma semana bateu desespero, não deu para fazer os 15? Dá uma olhadinha lá no manual, que eu orientei 5 ou 6 para você não deixar de fazer. Mas a questão é não deixar de fazer. Mesmo que você não faça tudo, que você faça esses 5 exercícios para não acumular tanto uma matéria com relação à outra. Estou fazendo o exercício sexta-feira. Bateu uma dúvida, o que que eu faço? Manda mensagem para mim, tá? Que é um jeito de, mesmo a aula sendo em turma, eu conseguir orientar vocês de pertinho de alguma forma, tá? Posso, Gel, eu mando no final. Boa, posso. Posso deixar fixado no grupo, sim. Combinado, tá? Mais fácil, né? Não sei por que que eu não pensei nisso antes. Deixa comigo. Gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei? Me interrompam.
tá? Não precisa pedir para falar. Abre o áudio, fala comigo no microfone. Tem o chat também, mas o chat não vou mentir para vocês, ele me atrapalha muito. Porque quando vocês falam comigo no chat, ele abre uma caixinha aqui no meio do slide. E aí, às vezes, eu estou escrevendo no meio do slide e abre o raio da caixinha. Então, se vocês puderem abrir o microfone, perguntar, tirar dúvida, não tem dúvida idiota. Perguntem o que vocês quiserem. Uma pergunta simples que às vezes você deixa de fazer hoje, ela vai ser um problema para você lá em novembro. Então, perguntem o que vocês quiserem. O que eu eventualmente não souber responder, a gente vai discutir junto, ou eu vou te pedir um prazo de uma semana para eu procurar a resposta, porque acontece, tá, gente? Acontece, não tem jeito. Então, sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa mesmo, desde a pergunta mais básica até a pergunta mais complexa, tá? E espero na semana que vem ver mais câmeras ligadas, porque para mim é muito importante ver vocês. Pelo olhinho de vocês, eu vejo se vocês estão me acompanhando, se você está viajando, o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que me ajuda muito. O slide passou porque ele quis. Eu vou fazer o que a Gel pediu, eu vou deixar o link da plataforma fixado lá no grupo, que eu acho que fica mais fácil. E aí todo mundo entra com o e-mail que vocês me mandaram e a senha de todo mundo é curso, tudo minúsculo, tá? Lá tem separadinho apostila, exercícios resolvidos e aula gravada, caso vocês percam algum. Tudo bem, gente, até aqui? Sim? Beleza. Então vamos lá, ó, vamos começar com esse negócio que a gente já conversou demais. Então, como eu falei com vocês, a aula hoje é uma parte muito básica. Só que a gente precisa dessa base bem feita para construir o restante da matéria. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre um negocinho chamado SI, Sistema Internacional de Medidas. Sistema Internacional de Medidas, ele compreende 7 grandezas, 7 medidas, com seus respectivos símbolos, e eles são universais, o que significa que qualquer cientista em qualquer parte do mundo sabe do que eu estou falando. O Sistema Internacional de Medidas, ele foi criado para evitar problemas, né? Porque antigamente as pessoas mediam as coisas com polegada, com pé, com braço, com lua, né? Vou te atacar daqui 3 luas. Então, foi preciso criar algumas unidades, algumas medidas. A gente vai ter o Sistema Internacional para o comprimento, tamanho das coisas. O tamanho das coisas é medido em metro. Metro é é a unidade do Sistema Internacional. A gente tem a massa das coisas, que é medida em quilograma. O tempo, por incrível que pareça, o sistema internacional é segundos. Então, a gente não mede tempo em minuto, não mede tempo em hora, a gente mede em segundos. A gente tem a unidade de corrente elétrica, que é ampere. Então, ampere é a unidade do sistema internacional. A unidade de temperatura é Kelvin. Infelizmente, não é graus Celsius, né? Não é o que a gente está acostumado. É Kelvin. Unidade de quantidade de matéria, mol, né? A gente usa isso mais na química. E a grandeza de luminosidade, que é candela. Vocês sabem o que que é uma candela? Uma candela é tipo um lampião, tipo um candelabro. Então, Mas, quando eu Débora, em que momento a gente usa essa medida? Tipo, em candela, qual tipo de questão? É, só numa questão muito específica, Lara, que fale de unidade de medida, tá bom. tá? Uhum. O que que é candela? Se eu viro para vocês e falo assim, ah, eu comprei uma lâmpada de 5 candelas, significa que o brilho daquela lâmpada equivale ao brilho de 5 velas juntas. É isso. Então, se eu tenho uma vela, ó, se eu tenho uma lâmpada de 100 candelas, significa que o brilho que aquela lâmpada está emitindo para mim, a luminosidade que ela está me dando, é equivalente a 100 velas juntas. Então, é candela. Quais são os que a gente mais usa, tá? Metro,
quilograma e segundo. Esses aqui não pode esquecer. Essas são as unidades do Sistema Internacional, são as nossas unidades básicas. E aí a gente tem também as unidades que a gente chama de unidade derivada. O que é a unidade derivada? Por exemplo, Newton. Newton é uma unidade derivada. Por que derivada? Porque Newton, vocês lembram como é que calcula força? Força é massa vezes aceleração. Então, o Newton, ele é composto de 1 quilograma metros por segundo ao quadrado. Então, o Newton é uma unidade derivada. Pascal é uma unidade derivada. Joule é uma unidade derivada. Graus Celsius é uma unidade derivada do Kelvin. Então, todas as unidades que não compreendem essas 7 que eu estou mostrando para vocês, é considerado unidade derivada. É uma junção dessas aqui de alguma forma, veio dessas de alguma forma, tá? Então, comprimento em metro, massa em quilograma, tempo em segundos, corrente elétrica vem em ampere, temperatura em Kelvin, quantidade de matéria mol e luminosidade candela. Eu talvez diria que a candela é o mais estranho para vocês, né? É o que a gente menos costuma ver, mas é uma unidade do Sistema Internacional. Bom, além das unidades, a gente tem também uns carinhas que a gente chama de prefixos. Prefixo é o que vem antes do número. É uma letra que ela tem um valor embutido nela. Esses que eu estou mostrando para vocês são, né? É ótimo. São os que vocês precisam saber de cor. Qualquer outro além desse, o exercício provavelmente vai te dar. Existe um monte, tá, gente? Mas esses aqui são os que a gente tem que saber de cor. Tera, giga, mega, quilo, mili, micro, nano, pico. É isso aqui, ó. Quem é o quilo? O quilo é 10 à terceira. Então, se eu faço um exercício e eu acho, sei lá, 5 kilonewtons, eu achei, na verdade, 5 vezes 10 à terceira newtons. Repara, eu literalmente abro o K e coloco que ele significa 10 ao cubo. O mega é 10 à sexta, o giga é 10 à nona, o tera é 10 à 12. Agora vamos para os pititim. O mili é 10 a menos 3. O micro é 10 a menos 6. O nano é 10 a menos 9. E o pico é 10 a menos 12. Eles vão andando de 3 em 3. Vocês já pararam para pensar o que é 1 milímetro? 1 milímetro é 1 milímetro. A gente é que fala tudo junto, né? Milímetro. Mas é 1 milímetro. Então, quando eu tenho 1 milímetro, eu tenho 10 a menos 3 do metro. O que é 1 quilômetro? É 1 quilômetro. Aí eu viro para vocês e falo assim, gente, a minha internet aqui em casa é de 200 gigas. Aí vira a Ana e fala assim, a minha é de 200 megas, a minha é maior. Não, giga é maior do que mega. Então, a gente precisa ter essa noção de grandeza, tá? Infelizmente, isso é chatinho, mas é bom decorar. Principalmente, se vocês virarem para mim e falar assim, Débora, eu não sou capaz de decorar todos. Cara, principalmente do mega ao micro. São os que mais aparecem, tá? O ideal seria vocês saberem toda essa tabelinha. Mas se a gente tiver que selecionar, vai do mega
ao micro, são os que mais costumam aparecer nas provas. Tranquilo até aqui? Ok. E aí a gente tem alguns exemplos de transformações, né? Deixa eu só inverter esse carinha aqui. Alguns exemplos de transformações. Então, a gente coloquei aqui só para vocês se lembrarem. Aquela tabelinha que a gente usa desde a quinta série e a gente não sabe usar direito às vezes. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. O que eu quero lembrar vocês? Vamos supor que eu tenho 300 centímetros e eu preciso passar isso para o sistema internacional. Então, eu quero passar isso para o metro. A gente vai pensar o seguinte: eu estou aqui na casa do centímetro. Para eu voltar para a casa do metro, eu vou voltar uma, duas vírgulas. Então, eu vou pegar o 300 aqui. 2. Vai ser 3 metros. Agora, se eu tiver uma coisa ao quadrado, por exemplo, 300 centímetros quadrados, o que eu preciso lembrar? Que a cada casinha que eu volto, na verdade, eu estou voltando 2 zeros, duas vírgulas, duas casas decimais, né? Não sei como que vocês preferem falar. Então, se eu estiver falando de decímetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, eu vou andar aqui, já vai voltar duas, eu vou andar aqui, vai voltar mais duas. Então, vai ficar 300 vezes 10 a menos 4. Todo mundo pegou a potência de 10 que eu usei ali? Metros quadrados. E se for cúbico, gente, se for volume, cada casinha que eu voltar vai andar com 3 casas decimais. Tentem pegar o costume, para quem não tem, de trabalhar com potência de 10. Cara, ajuda muito. Facilita muito as nossas contas. Então, tentem treinar. É um treino, tá, gente? Vocês não vão sair da aula de hoje, amanhã, fazendo tudo em potência de 10. Mas a gente tem 7 meses para isso. É um treino. Tentem se habituar com a potência de 10. Facilita muito as nossas continhas. E a gente sabe que no Enem, ou em qualquer prova, né, na UERJ, na Unicamp, o tempo é importante. No Enem, o tempo é uma pressão na nossa cabeça. Mas em qualquer prova, o tempo é importante. Tudo bem essa passagem aqui? Eu preciso fazer mais um exemplo? Ou vocês acham que já deu para lembrar? Isabela, Bia, tá tudo bem? Acho que deu sim, Gabi. Deu Deu? sim. Perfeito. Então vamos. Algumas outras transformações. Lembrar que uma hora tem 3.600 segundos, tá? Isso é uma coisa que ajuda a gente bastante. Lembrar que tonelada são 1.000 quilos. Então, uma tonelada, 10 a terceira, quilogramas. E lembrar que 1 litro é um decímetro cúbico. Essa aqui é importantíssima. 1 litro é um decímetro cúbico. Gente, o que é um decímetro? Ó, decímetro são 10 centímetros. Então, o que é um decímetro cúbico? É eu pegar um cubinho de aresta 10 por 10 por 10, e qualquer coisa que eu colocar ali, eu vou ter 1 litro daquela coisa. Se eu pego uma caixinha 10 por 10 por 10 e eu encho ela de Coca-Cola, eu vou ter 1 litro de Coca-Cola. Se eu encho ela de algodão, eu vou ter 1 litro de algodão. E assim sucessivamente. Então, 1 litro é exatamente igual a 1 decímetro cúbico. Ok? Bom,
Matemática agora. Notação científica, vamos lembrar rapidinho. Na multiplicação e na divisão, não é difícil. A multiplicação, basicamente, a gente faz a multiplicação normal e a gente vai somar os expoentes. Então, igual esse exemplo que está aqui. 2 vezes 9 vai dar 18. E aí a gente soma os expoentes. 8 mais 4, que vai dar 12. Na divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Então, faz a divisão normal. 15 dividido por 5 é 3. E aí a gente vai fazer a subtração aqui, ó. 2 menos 6 vai dar menos 4. Eu costumo brincar que é para você pensar separado. Número com número, potência com potência. Ok? E a soma e a subtração, que é chata. Para a gente fazer ou a soma ou a subtração, a potência de 10 tem que estar na mesma base. Tem que estar igual. Então, por exemplo, acompanha aqui comigo. 2 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 ao cubo. Eu não posso fazer essa conta. Por quê? Porque eu só posso fazer a soma se as potências forem iguais. Então, eu preciso trabalhar com isso. Eu vou escolher um dos dois fatores para mexer. Olha o que eu fiz. Eu repeti o 2 elevado ao quadrado e eu mudei o outro cara. Como que eu mudei? Gente, é uma balança. Para o expoente diminuir, o número tem que aumentar. Para o expoente aumentar, o número tem que diminuir. Então, para eu fazer esse 3 aqui virar 2, ele tem que diminuir uma casa decimal, porque é isso, 10 elevado a alguma coisa é casa decimal, e esse cara tem que aumentar. Então, de 4, ele virou 40, vezes 10 a 2. Agora eu posso fazer essa conta. 2 mais 40, 42. E repete a base. Eu não somo, não subtraio, não faço nada. Eu repito a base. Então, 42 vezes 10 elevado ao quadrado. É isso. Tá? Então, é só lembrete mesmo. É só para vocês lembrarem como que faz essas continhas. Conta de potência de 10, na soma e na subtração, tem que estar na mesma base. Senão, a gente não pode nem começar. Tudo bem? Todo mundo pegou a questão da balança? A gente ainda vai treinar mais um cadinho. Tudo bem aí, Yasmin? Tá comigo? Ih, eu vou chamando vocês. Vocês não ligam a câmera? Vou falar com vocês a aula inteira. Ó, Débora, oi. aqui rapidinho. Por exemplo, na divisão, na notação científica da divisão, Aham. por exemplo, 15 vezes 10 elevado a 2 dividido por 5 vezes 10 menos 6. Não, tá mais Tipo, 6 aí, aqui. Ah, tá. Você tá então, quando pegando um for outro exemplo. menos, é isso, outro exemplo. Aí ele sobe multiplicando positivo. Isso, porque na verdade o que você faz, Ana, é isso aqui, ó. 15 dividido por 5 é 3. Aí você faz 2 menos 6, por isso que ele fica mais. Tá, Aí ele vai beleza. ficar 10 à oitava. Aí fica mais, beleza. Isso aí. Tá bem. Obrigada. De nada. Bom, coisas também que o Enem adora cobrar. Outras provas também, mas o Enem particularmente adora um número aproximado, né? Adora um gabarito que você fala, putz, errei. Não, mas é porque ele queria aproximado. E aí a gente vai lembrar rapidinho quais são as nossas regras de arredondamento. A gente usa para arredondamento, gente, a regra do arredondamento é usar o 5 como parâmetro. O 5 é a metade do caminho. Números maiores do que 5 a gente arredonda para cima.
Números menores do que 5 a gente vai manter. Então, por exemplo, 35,24. Se eu quiser arredondar isso para ficar com uma casa decimal só, eu vou pôr 35,2, porque esse cara é menor do que 5. O de baixo, 78,56. Ele já vai para 78,6, porque esse cara é maior do que 5. Então, ele exige que eu suba o meu valor. 3,48. Bom, o 8 é maior do que o 5. Então, isso vai ser, para mim, 3,5. E quando o raio do último número é o 5? Aí a regra é chata. A gente tem que olhar se o número de antes é par ou ímpar. Se o número for ímpar, a gente vai acrescentar uma unidade. Exemplo, 7,15. Pô, é o 5. E aí, eu vou arredondar para cima ou para baixo? Não sei. Aí eu olho o número antes dele. 1 é ímpar. Então, eu vou subir 7,2. Agora, o exemplo de baixo, 44,85. Termina com 5, mas o número que antecede é par. Então, 44,8. Eu não subo, eu mantenho. Tudo bem? Aqui eu estou pegando duas casas decimais, levando para uma só. Mas pode ser que o exercício te dê 10 casas decimais e peça para você transformar em duas. Sempre olhar dessa forma. E ordem de grandeza, gente? O que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza é quando eu quero saber mais ou menos. Tipo assim, se eu virar para vocês e falar assim, ai, gente, eu tenho uns 1.000 alunos. Não necessariamente eu tenho 1.000 alunos. Às vezes eu tenho 990. Mas eu te dei ali uma ordem de grandeza, uma média. Olha, eu estou ali na casa dos 1.000. Ah, nessa sala tem uns 50 alunos, né? Umas dezenas de alunos. Isso é ordem de grandeza. Para a ordem de grandeza, a gente pode usar como parâmetro π. Alguns livros usam o 3,16. Eu uso o π, funciona super bem, tá? Quanto vale o π? O π vale 3,14. Então, olha só. Quando eu quero deixar um número em ordem de grandeza, eu quero deixar um número só em notação científica. Ou seja, eu quero que apareça só a potência de 10. Exemplo, 1.000. O que é 1.000? 1.000 é 1 vezes 10 ao cubo. Então, a ordem de grandeza é 10 ao cubo. Quando o exercício te pede ordem de grandeza, ele quer só a potência de 10. Vamos fazer mais um. Deixa eu só trocar aqui. Vou pôr o azulzinho. 1 vezes 10 ao cubo. Então, a ordem de grandeza é 10 ao cubo. 5.400. Eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3. 5,4 vezes 10 ao cubo. 5,4 é maior ou menor que π? Maior. Então, minha ordem de grandeza vai subir para 10 à quarta. Reparem, 5.400 está muito mais perto do 10.000 do que do 1.000. Aí faz diferença. Se eu falo para vocês que eu tenho uns 1.000 alunos ou que eu tenho uns 10.000 alunos, pô, isso é diferente. Então, aqui a gente vai jogar para cima. Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1,24 vezes 10 a 7. 1,24 é menor do que π. Então, minha ordem de grandeza é 10 a 7.
Só sobe quando é maior que π. Vamos fazer um negativo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,8 vezes 10 a menos 6. 7,8 é maior que π. Então, eu preciso aumentar uma casa. Aí, gente, tem um pulo do gato. Aumentar uma casa de um trem que é negativo é 10 a menos 5. Menos 5 é maior que menos 6. Tenta lembrar de uma régua. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O menos 5 é maior que o menos 6. E, por último, esse aqui, ó. 345, que já é 10 à terceira. Eu ainda assim preciso andar com a vírgula. 1, 2. Então, vai ficar 3,45 vezes 10 à quinta. 3,45 é maior que π. Então, a minha ordem de grandeza seria 10 à sexta. É chato, mas eu prometo que é costume, tá? Vocês não vão decorar isso tudo hoje, mas acaba sendo costume. A gente vai fazendo exercício, isso vai aparecendo, isso acaba facilitando, vai ficando cada vez mais fácil. Perguntas? Débora, Hum, no caso da ordem de grandeza, é só quando ele quer saber que notação seria usada, ou, por exemplo, seria tipo o 5,4 vezes 10 à quarta? não, nas alternativas vai estar só o 10 à quarta. Entendi, tá bem. Ele quer só Obrigada. saber, tipo assim, tá na casa do 1.000, do milhão, da centena, ele quer, tipo, como se ele quisesse só uma... Uma ideia. Isso. Tá Eu bem. tava procurando outra palavra, mas essa funciona. Uma estimativa. Tipo assim, quantas Sim. pessoas estavam no show ontem? Ah, tinha umas dezenas de pessoas. Tinha milhares de pessoas. Então, vai estar só mesmo a anotação científica. A gente ignora o valor, Tá, obrigada. tá? De nada. Tudo bem, gente? Carol, tudo certo? Tudo sim, Débora. Tá tranquilo. Gel, tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Pega a apostilinha aí, quem tá com ela impressa, que a gente agora vai para a apostila, vamos fazer alguns exercícios juntas, e nos exercícios eu vou continuar explicando a matéria, tá? A gente vai começar com o número 1. Vocês não falar que eu faço tudo fora da ordem? Eu faço, tá, gente? Mas hoje a gente vai começar com o número 1 para fingir que eu sou organizada. Débora, Oi, se der tempo, você pode fazer o 3, por favor? Eu fiquei com um pouco de dúvida nele. é esse aqui? Aham, Tá bom, tá aqui já. obrigada. Vamos lá. O Sistema Internacional de Unidades, SI, tem 7 unidades básicas: metro, quilo, segundo, ampere, mol, Kelvin, candela. Outras unidades chamadas de derivadas, ah lá, é o que eu comentei com vocês, são obtidas a partir da combinação destas. Por exemplo, o coulomb é uma unidade derivada e a representação em termos das unidades básicas é 1 coulomb é igual a 1 ampere vezes segundo. A unidade associada à força no sistema internacional é o Newton, que também é uma unidade derivada. Assinale a alternativa que expressa corretamente qual é a representação do Newton em unidades básicas. Gente, de onde saiu que o Coulomb é ampere vezes segundos? Da fórmula. A aula de hoje, a gente vai lembrar um monte de fórmula que vocês não lembram há um tempão, tá? Vai bater um desespero, tipo assim, fudeu, eu não lembro disso. Mas ao longo das nossas aulas, a gente vai ter essas matérias, tá? A aula de hoje é para causar um incômodozinho mesmo, faz parte. Quem é o Coulomb? Coulomb é a unidade de carga. Se vocês se lembrarem, tem duas formas da gente calcular carga elétrica.
Eu posso calcular Q igual a NE. Eu posso calcular usando o kit. Vocês lembram um pouco disso, assim? Meio por alto, quando eu falo? No caso dessa fórmula, né, 1 coulomb é 1 ampere vezes segundos, ele está falando da kit. Por quê? Porque eu sei que ampere é unidade de corrente e eu sei que tempo é unidade de segundos, que segundo é unidade de tempo. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Que tipo de malícia que eu quero que vocês tenham? Nem toda fórmula a gente conhece, nem todo exercício a gente entende o que o cara quer. Mas as unidades, elas vão te ajudar. Então, comecem a reparar isso com um pouquinho mais de atenção. Às vezes o exercício te pede uma coisa que você fala, nossa, eu não entendi o que ele quer. Mas aí, quando você olha nas alternativas, tá lá na alternativa litro por segundo. Aí você fala, ah lá, ele quer volume por tempo. Então, é ter malícia e é maldade mesmo, gente, para fazer esse tipo de questão. Então, ó, 1 coulomb, que é a unidade de carga elétrica, é ampere vezes segundos. Ele está te perguntando qual é a unidade de força. Aí a gente tem que lembrar da fórmula. Força é igual a ma. Essa é a segunda lei de Newton. Força é dada em Newton. Massa é dada em quê? Quilograma. E aceleração? Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Cuidado para não confundir aceleração com velocidade, tá? A aceleração é por segundos ao quadrado. Então, ó, a letra A é a que mostra para mim que 1 newton é 1 quilograma, metros por segundo ao quadrado. Eu sempre brinco que a gente pode colar na prova. A gente pode colar das próprias alternativas. Às vezes a gente não sabe o que que o cara está te pedindo, mas você bate o olho na alternativa, você fala, ah lá, é teórica. Ah lá, tem um valor. Ah lá, o valor está em segundos. Ah, ele quer o tempo. Então, comecem a ter esse tipo de pensamento, tá? A gente não sabe tudo, gente. Vocês vão chegar na prova, vai ter alguma coisa que vocês vão falar, putz, não sei isso não. Cola das alternativas, ok? Alguma dúvida nessa primeira questão ou foi tranquila para todo mundo? Ótimo. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Questão número 2. Assinale a opção que apresenta a mesma unidade de medida de energia cinética. Vamos conversar, vamos lembrar algumas coisas. Qual que é a unidade de energia? Qualquer energia. Joule. Energia cinética, energia térmica, energia elétrica, energia sonora. Falou em energia, gente, falou em Joule. Então, a unidade de energia cinética é Joule. Quem é a energia cinética? Energia cinética é aquela quantidade de energia que está associada à velocidade. Todo corpo dotado de velocidade, ou seja, todo corpo que mexe, que tem movimento, ele vai ter energia cinética. A energia cinética, ela é dada por mv ao quadrado sobre 2. Vocês lembram disso? Vamos ativar um monte de caixinha do cérebro aí hoje. Então, quem é Joule? O Joule tem que vir disso aqui. O Joule, de alguma forma, tem que vir da multiplicação da massa com a velocidade ao quadrado. Então, quem vai ser o tal do Joule? Vai ser a massa, que é quilograma, vezes a velocidade ao quadrado. Velocidade é metros por segundo, tudo ao quadrado. Então, eu acabei de descobrir que o Joule é quilograma
vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. O 2, gente, dividido por 2, o 2 não é unidade, ele é só um número. Então, ele não precisa aparecer quando a gente está abrindo as unidades que estão ali. E agora? Bom, agora eu vou ver qual dessas alternativas que quando eu abro, chega em quilograma, metro por segundo, ao quadrado. Vamos lá, vamos começar com as mais fáceis. Olha a letra C. Massa vezes comprimento. Massa é quilo, comprimento é metro. Isso é a mesma coisa que isso? Isso é a mesma coisa que joule? Não, tá diferente. Então, a letra C não pode ser. Aí, a letra D fala assim, massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Tá quase, mas tá igual? Também não. Então, a letra D também não pode ser. Bom, infelizmente, vamos ter que testar a A e a B. Pergunta. Vocês lembram o que é momento linear? Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. É aquela matériazinha que a gente estuda no final do primeiro ano do ensino médio, que tem aqueles negócio de choque, colisão, é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento, para a gente lembrar, é massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento de um carro, de um móvel, ela fornece para mim a rapidez daquele móvel. Quão rápido ele anda, o quanto de movimento que ele tem. Basicamente é isso. Bom, então vamos testar a letra A. A letra A fala que se eu pegar a massa vezes a velocidade ao quadrado e dividir pela massa, eu vou chegar no joule. Vamos testar. A massa é quilograma, então vai ficar quilograma ao quadrado. Vezes a velocidade, que é metros por segundo, tudo ao quadrado. Dividido pela massa, que é quilograma. Do mesmo jeito que a gente faz continha com número, a gente pode fazer com letra. Então, eu posso cortar esse ao quadrado com 1 quilo. E aí, o que sobrou? Quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado. É a mesma coisa que o joule. Então, essa coisa estranha da letra A, de certa forma, vai dar um resultado em joule. Tranquilo, gente? Não assusta. Eu sei que é muita informação. Eu sei que muita gente não lembra o que é quantidade de movimento, a gente não lembra o que é energia cinética, mas eu prometo que isso é proposital. Vocês vão ver como que funciona isso no futuro. Então, quantidade de movimento ao quadrado sobre massa vai me dar a mesma unidade que energia cinética. Acostumem fazer continha com letra, não só com número, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Laura, tudo bem? Ok. Podemos seguir, então? Fazer mais um? A gente vai fazer o número 3 agora. Considere um pêndulo simples oscilando sobre o efeito da gravidade. A partir de uma análise dimensional, o que é análise dimensional? É quando eu estou analisando as unidades, tá? Eu não quero saber a fórmula, eu quero saber as unidades. Então, a partir de uma análise dimensional, pode-se determinar a forma como o período t depende da dimensão do comprimento, da aceleração da gravidade e da massa. Para isso, assume que a fórmula é assim, ó.
Vocês estão escutando esse tanto de ambulância que está passando aqui? Não, meu fone deve reduzir ruído. Então, para isso, assume-se que o período depende do comprimento, da gravidade e da massa. Só que para haver homogeneidade dimensional, ou seja, para essa fórmula fazer sentido, quem são esses expoentes? Gente, antes de mais nada, o que é um pêndulo simples? Vamos lembrar disso, né? O pêndulo simples é toda vez que eu pego uma cordinha, amarro um corpinho nessa cordinha, e esse corpo vai oscilar para lá e para cá, para lá e para cá. E aí ele faz um movimento que a gente chama de pêndulo simples. O pêndulo simples, para calcular o período do pêndulo simples, tem uma formulinha. Essa fórmula é chatíssima, eu não espero que muitas de vocês se lembrem dela. Ela é 2π raiz de L sobre G. T é o período. O que é período, gente? Período é o tempo. O tempo que esse pêndulo demora para sair de uma ponta e voltar até essa ponta. O L é o comprimento do fio, é o tamanho desse cara, e G é a gravidade. O período do pêndulo simples não depende da massa. Se eu colocar uma bolinha ali, ou se eu colocar você ali, o tempo que ele vai levar para ir e para voltar é exatamente o mesmo. Então, o que eu preciso? Eu preciso que o período seja igual a 2π. Vou separar essa raiz aqui, ó. Raiz de L, raiz de G. Como que eu escrevo em potência uma coisa que está na raiz? L elevado a meio. Não é assim que a gente faz com raiz quadrada? Ó, raiz quadrada de A é a mesma coisa que A elevado a meio. Vocês lembram disso? Então, para eu tirar o L daqui, da raiz, ficou L elevado a meio. E aqui embaixo também seria G elevado a meio. Só que aí, vamos lá, esse G precisa subir. E aí, Ana Luísa, é o que você me perguntou. Para esse G subir, ele vai subir como? Negativo. Então, o meu período vai ser 2π L elevado a meio, G elevado a menos meio. E a massa? Não depende dela. Ela não pode aparecer aqui, não. Aí lembra, qualquer coisa elevado a zero, some, é 1. Então, para essa fórmula, do jeito que está aqui, fazer sentido, o A tem que ser o meio, porque o L está elevado a meio. O B tem que ser o menos meio, porque o G está elevado a menos meio. E o C tem que ser 0, porque a massa não faz parte dessa fórmula. Esse não é um exercício fácil, tá? Pêndulo simples aparece dentro de MHS, movimento harmônico simples. A gente estuda 2 tipos de movimento harmônico simples. O pêndulo, que é o cara que vai e vem, né? Como eu falei com vocês. E a gente estuda, não sei se vocês se lembram, o sistema massa-mola, que é quando eu tenho uma molinha presa a um corpo, e na hora que eu estico essa mola, ele também começa a fazer um vai e vem. Por isso que chama movimento harmônico, porque ele fica se repetindo. O pêndulo repete assim, ó. O sistema massa-mola vai ficar fazendo assim.
O pêndulo é 2π raiz de L sobre G. O massa-mola é 2π raiz de M sobre K. São as formulinhas que a gente usa para calcular o período desses caras. Gente, período é a mesma coisa que tempo, tá? Eu não sei nem porque que alguém resolveu mudar o nome, chamar de período. Porque período é o tempo. Se eu perguntar para vocês qual é o período da nossa aula, 1h30 é o tempo que ela dura. Tá? Então, período é a mesma coisa que tempo. Tirando a parte de que talvez vocês não se lembravam da fórmula. Vocês entenderam o desenvolvimento do exercício? Débora, eu não entendi muito bem, achei muito complexo. E o Esse pior é é que é da chato, né? UES. A UES é o vestibular que eu também vou prestar. Aham. Ele é de lá, né? Mas aí, Gel, o que que você tem que ficar ligada? Você tem que ficar ligado o seguinte: é uma fórmula que não é muito de cair, vou te ser muito sincera, tá? Ela caiu no Enem uma vez só e ela não é muito comum de aparecer nos outros vestibulares. Então, assim, você lembrar a fórmula já é um ponto chato, que é uma fórmula que a gente quase nunca lembra. E depois, o que que eu fui fazendo? Eu fui mexendo com a matemática desse troço, com a matemática desse cara. Toda vez que eu tenho um número dentro de uma raiz, não importa que número seja, tá? Sei lá, x, raiz de x. Uma outra forma de eu escrever isso é escrever x elevado a meio. Sempre. Se você tiver raiz cúbica de x, isso é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Pega o macete, Gel. Ó, quem tá embaixo tá no buraco. No buraco da raiz, tá vendo? Quem tá embaixo tá no buraco. Tem um negócio que vocês aprendem em matemática também. É o negócio de quem tá na sombra sai da sombra. Não, não tem um rolê assim que vocês usam para decorar isso? Alguém já ouviu? Quem tá na sombra depois esconde pro sol. Eu não sei como é que os É professores de que quem matemática. tá na sombra seria como se fosse o expoente do X. É como Seria se esse esse cara de aqui. aí tivesse elevado a 1. Aí ele tá na sombra coberto pela raiz e ele sai. Quando ele sai, ele fica por cima. Aí fica o 1 dividido pelo 2, que seria quem tava de fora. Eles E aí invertem de. agora ele tá escondido do sol, né? Um Aham. negócio assim. Eu sei porque eu tenho um afilhado de 13 anos e eu sei que na escola a gente aprende uns negócios assim, né? Quem tá embaixo vai esconder do sol, enfim. Mas é isso, Gel, você tem que pensar o seguinte: uma outra forma de escrever raiz quadrada é você elevando o número, qualquer que seja, elevar ele a meio. A potência dele é a meio. Se eu falar para você 10 elevado a meio, é a mesma coisa que raiz de 10, tá? E aí foi isso que eu fiz aqui. Eu transformei o raiz de L em L elevado a meio, o raiz de G em G elevado a meio, e depois eu subi esse G, por isso que ficou negativo. Mas Então, é Débora, sim trabalhoso. 10 a 1/3 é raiz quadrada de 10. Raiz cúbica de 10, porque é um É, terço. cúbica. Isso. 3 é um Aham, cúbica. isso aí. Isso aí, perfeito. Débora, Ou, eu não lembro nessa fórmula da massa mola, eu não consigo lembrar se cai alguma constante da mola, eu não lembro. tá, da massa mola. Sim, o M vai ser a massa desse bloquinho e o K é justamente a constante da mola. O que que a constante da mola ele define para mim, Carol? A constante da mola, ela vai variar de mola para mola. Existem molas, nossa, vai ficar péssima essa frase. Existem molas moles e aí ela vai ter um casinho, porque é fácil de mexer com ela. E existem molas duras, molas firmes, e aí elas vão ter um casão, porque é mais difícil mexer com ela. Por exemplo, a mola de um amortecedor de carro, ela tem um casão,
porque ela não pode ser uma mola. Lembra aquela mola colorida que a gente tinha quando a gente era criança? Ela tem um casinho. Não dá para uma mola de um amortecedor de carro ser assim. Então, o K, ele é a constante da mola. Só que mais do que ser a constante da mola, é legal você entender o que ele significa. Ele significa a dureza da mola. O quanto aquela mola é ou não suscetível à variação de tamanho, por exemplo. Tá? Entendi, obrigada. De nada. Tem um bicho aqui, ó. Olha lá. Apareceu o primeiro. Essa é a Gaia, gente. Ela é a mais levada de todas. É a mais bebezinha também. Ah, aqui, isso é muito importante. Nesse momento, você pode parar tudo que você está fazendo. Tudo, 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 para a gente conversar sobre isso aqui. 90% dos gráficos que aparecem em prova é para você fazer a área. E a gente sempre fica numa dúvida cruel, tipo, será que eu posso fazer a área? Será que eu não posso? Será que vai dar certo? Será que não vai? E eu quero que vocês peguem isso de uma vez por todas. Toda vez que o eixo Y do teu gráfico multiplicado ao eixo X do seu gráfico te der uma grandeza conhecida, você pode fazer a área. O que eu quero dizer com isso? Só tem um. Deixa eu pôr mais um gráfico aqui. Peraí, só um segundo. Ctrl C, Ctrl V. Ó, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você chegou lá na prova, aí você tem um gráfico clássico de velocidade em função do tempo. E aí é um gráfico que começa assim, mas depois fica reto, depois fica mais inclinado. Aí você pensa, se eu pegar a velocidade e eu multiplicar com o tempo, isso me dá alguma coisa? Se eu pegar metros por segundo e multiplicar com segundo, o que sobra? Metro. Opa! Então, velocidade vezes tempo vai me dar o ΔS. Então, se o exercício me pedir para calcular qual é a distância que esse móvel andou, eu vou pegar aqui o final do meu gráfico, vou descer até encostar no eixo X e eu vou fazer essa área. Essa área já vai ser o meu próprio ΔS. Isso, aham. Toda vez que for a razão, você pode fazer a tangente. Que aí, o que é a tangente? É uma divisão, né, de um cateto pelo outro cateto, que é o eixo X sobre o eixo Y. Então, pode. É exatamente isso, Lara. Perfeito. Opa. Ah, beleza. Ó, vamos pensar num outro exemplo? Vou diminuir aqui porque eu quero fazer mais. Gostei. Gente, eu vou encher o saco de vocês com esse negócio de área por pelo menos 7 meses. Porque isso cai muito e a gente às vezes dá uns mole que não pode. Ó, vou te dar um outro exemplo. Eu tenho aqui a corrente em função do tempo. Aí você vai parar e vai pensar: corrente vezes tempo me dá alguma fórmula? Me dá alguma coisa que eu conheço? Sim, corrente vezes tempo é a quantidade de carga, é o kit. Mostrei essa formulinha para vocês no primeiro exercício. Então, se eu tiver um gráfico assim, o que a área desse gráfico vai fornecer para mim? A quantidade de carga. A área desse gráfico vai me dar justamente o que a multiplicação do eixo Y vezes o eixo X vai me dar. Um gráfico de espaço em função do tempo. Espaço vezes tempo é alguma fórmula que vocês conhecem?
Ó, S é igual a S0 mais VT. A multiplicação do V com T me dá S. Ok, faz sentido. Mas e a multiplicação do S com T? Metro vezes segundos. Isso é alguma coisa que você conhece? Não. Então, infelizmente, a área desse gráfico não vai me levar para lugar nenhum. Ah, Débora, mas aí se não faz pela área, faz pelo quê? Provavelmente a gente vai ter que fazer pela equação e fazer uma equação para a primeira parte do movimento, que é a parte inclinada, outra equação para a parte reta do movimento. Tá? Então, quando não cabe a área, infelizmente, a gente tem que ir separando o gráficozinho e fazer pedacinho por pedacinho. Mas quando cabe a área, é lindo. E aí é só fazer a área. Débora, como é que faz a área de uns trem esquisito, tipo esse primeiro gráfico? Divide ele em figuras que você conhece. Por exemplo, eu posso pegar esse gráfico aqui, eu tenho um triângulo aqui, aí eu faria a área primeiro desse triângulo. Eu tenho um retângulo aqui, daí eu fazia a área desse retângulo. Eu tenho um outro triângulo aqui e um outro retângulo aqui. Você ia fazer 4 áreas e ia somar elas. Mas ainda assim, te garanto que dá menos trabalho do que ir pela equação. Tá? Então, mesmo que seja uma área estranha, divida aquela figura de uma maneira que você saiba fazer. Pergunta: preciso lembrar? Área de triângulo, retângulo e círculo? Vamos lembrar, né? A gente já está aqui mesmo. Novo slide. Isso é rapidinho. Ó, áreas que vocês têm que saber de cor. Retângulo, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura sobre 2. Círculo, πr ao quadrado. E o trapézio? Trapézio é aquele que tem um lado maior do que o outro, né? Base maior, base menor, vezes altura sobre 2. Essas aqui tem que saber. O resto, gente, é o resto. Mas essas 4 tem que saber, não tem jeito. Tanto para a prova de matemática quanto para a prova de física, tá? Não tem como a gente fugir dessas 4 principais. É retângulo, triângulo, círculo e trapézio. Beleza? Voltemos então para a questão 6. Vamos ver o que ela está pedindo da gente. Para fazer o reboco de uma parede, um pedreiro utilizou uma certa quantidade de cimento, que para o preparo foi despejado do saco para o solo, conforme o gráfico. A grandeza física representada pela área sombreada do gráfico tem unidade de medida equivalente a. Então, ele me deu aqui uma vazão por tempo. E eu quero saber o que que essa área significa. Bom, vai ser uma multiplicação da vazão, que é quilograma por segundo, vezes o tempo, que também está em segundos. Corta, corta. Isso vai me dar quilograma. Quilograma é unidade de quê? Massa. Então, a área desse gráfico, desse triângulo, vai me dar a massa, a quantidade de cimento que esse cara utilizou. Então, gente, isso aqui é dica para a vida. Se o eixo Y vezes o eixo X te dá uma certa grandeza, a área é exatamente aquela grandeza. Tá? Eu ainda vou falar isso com vocês mais algumas vezes. Toda vez que aparecer, a gente vai falar. Mas só para vocês já irem
acostumando com essa malícia de bater o olho num gráfico e gastar um tempinho falando assim: deixa eu ver se dá para fazer área nesse trem aqui, porque às vezes vai dar. Isabela, Bia, tudo bem por aí? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo bem. Ótimo. Gabi, tudo certo? Então tá. Questão 14 da lista agora. Acha ela aí para mim. Durante os Jogos Pan-Americanos de São Domingo, os brasileiros perderam o ouro para os cubanos por 37 centésimos de segundo nas provas de remo. Dentre as alternativas, qual é o valor mais próximo deste tempo medido em horas? De que tempo, gente, que ele está falando? Dos 37 centésimos de segundos. 37 centésimos de segundos é a mesma coisa que 37 dividido por 10 ao quadrado. Tudo bem que 100 é 10 ao quadrado? E aí, na hora que esse cara subir, ele vai subir negativo. De novo, Ana, olha lá. Subiu negativo. Então, 37 centésimos de segundo é 37 vezes 10 a menos 2 segundos. Débora, por que que você colocou em potência de 10? Porque eu colei. Eu colei do enunciado, ó, das alternativas, e eu vi que a galera tá tudo em potência de 10. Então, eu vou fazer uma conta em potência de 10 de uma vez. Eu preciso passar isso para hora agora. Eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. Então, x horas vai ter 37 vezes 10 a menos 2 segundos. Regra de 3. Vai ficar, ó, 3.600x é igual a 37 vezes 10 a menos 2. Então, x é igual a 37 vezes 10 a menos 2. Estava multiplicando, vai vir para cá dividindo. Olha o que eu vou fazer. 36 vezes 10 a 2. 3.600. Gente, quanto que é 37 dividido por 36? É muito perto de 1. Mas é muito perto de 1. E esse 10 ao quadrado aqui embaixo vai subir como? Negativo. Então, vai dar 1, alguma coisa vezes 10 a menos 4. 37 dividido por 36 é basicamente 1. Só pode ser a letra A. Não tem como ser outra. Nem toda conta na prova eu preciso terminar. Não preciso. De novo, malícia de começar a olhar as alternativas. Alguém não entendeu? Alguém precisa que eu volte em algum ponto? Aquilo ali é meu vírgula alguma coisa, tá? Olha lá, 1, alguma coisa. Bem pequenininha, bem perto de 1, vezes 10 a menos 4. Como é que vocês estão? Já cansaram ou aguenta mais um cadinho? Tá acabando, eu prometo. Mais 10 minutinhos só. Essa aula é densa. Até eu já cansei.
eu ver que alguém mandou alguma coisa aqui. Tranquilo. Beleza. Beleza, Larinha. Opa, tá dando spoiler. Vocês já ouviram falar de anos-luz? Anos-luz é uma medida muito comum de ser usada em física. E apesar dela ter a palavra ano no nome, ela é uma medida de distância. Anos-luz mede ΔS, mede distância. Quando a gente fala de astronomia, de sol, de lua, de estrela, essas coisas estão tão longe da gente que não faz muito sentido eu falar com vocês que está a tantos quilômetros. É muito mais do que tantos quilômetros. Então, a gente costuma falar em anos-luz. Então, por exemplo, se eu falar com vocês que tem uma estrela, sei lá, uma estrela, e que a distância dessa estrela é de 3 anos-luz. O que isso significa? Significa que a luz que sai dessa estrela, viajando na velocidade da luz, que é uma coisa que a gente sabe que é muito grande, demora 3 anos para chegar aqui na Terra. Se essa estrela morrer, eu só vou saber disso daqui 3 anos. Tem até uma brincadeira que a gente fala que a gente está sempre olhando para o passado, né? Quando a gente olha para o céu. Porque todas aquelas luzes que a gente vê já foram emitidas há algum tempinho. Então já foi, já passou. O Sol, gente, o Sol que é o Sol, ele demora 8 minutos para a luz dele chegar aqui para a gente na Terra. Sabe aquelas pessoas que ficam contemplando o nascer do Sol? Elas estão 8 minutos atrasadas, porque ele já nasceu. Não fale isso para elas, não, tá? Porque isso pode gerar um incômodo, mas é a verdade, ele já nasceu. A mesma coisa quando ele se põe, na verdade, ele já se pôs há 8 minutos atrás. Então, entendam, anos-luz, ela demora 3 anos, que é o tempo, viajando na velocidade da luz. Tempo vezes velocidade é ΔS. Então, ela vai me dar quanto de distância essa estrela está de mim. Apesar de chamar anos-luz, é a unidade de distância. A velocidade da luz, ela é a coisa mais rápida que a gente tem. Não tem nada mais rápido do que a velocidade da luz. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Vocês não precisam decorar. Se vocês precisarem desse valor em algum exercício, ele vai ser dado. Mas é legal você saber, porque se você está lá na hora da prova, você calcula a velocidade de um carro e você acha algo maior do que isso, provavelmente você errou conta. Não tem, gente. Não tem nada mais rápido do que a luz. Qual é a coisa mais rápida que vocês já andaram? Pensa. Qual é o meio de transporte mais rápido que a gente já andou? Acho que o avião, né? O avião. E é um avião ainda que é um avião comercial que carrega a gente. A velocidade de um avião é de 200 metros por segundo. Chega nem perto da luz. Ô, Débora, e Oi. aquela medida que tem nos aviões de caça, que é o Mach, sei lá? Ah, é um jeito diferente de medir. Tipo, a gente usa anos-luz para medir distância. É Mach, não, é Mars, não é? Tem um Z. Ah, eu esqueci agora também, mas eu sei do que você está falando. Ele é uma medida diferente de medir velocidade. É que nem alguns navios que medem a velocidade em nós. É um jeito diferente de medir. Você não tem que saber nada disso de cor. Se você marche, isso mesmo. Se você precisar saber o que é um marche, o que é um nó, ele vai te falar. Ele vai te falar assim: sabe-se que um nó é, sei lá, 5 quilômetros. Então, calcule a velocidade do navio em nó. Então, o marche é a mesma coisa. Se você precisar saber o que é um marche, ele vai te informar, tá? Tá bom, obrigada. De nada.
Então, vamos fazer a 20, só para a gente colocar esse negócio de anos-luz em prática. A luz proveniente do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar até a Terra. Olha a pergunta. A ordem de grandeza. Tá vendo, Júlia? Ele só usa potência de 10. Qual é a ordem de grandeza da distância entre esses dois astros em quilômetros? Dado que a velocidade da luz é 3 vezes 10 ao oitavo. Bom, então eu tenho um tempo de 8 minutos. Eu sei que a velocidade da luz é para eu considerar 3 vezes 10 ao oitava. E eu quero ΔS. Formulinha básica. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Só isso. Só que eu vou transformar algumas coisas, né? Porque eu quero a minha resposta em quilômetro. Eu tenho um cara em minuto, um cara em segundo, tá uma zona danada. A gente precisa fazer as unidades casarem, elas têm que fazer sentido. Então, primeira coisa, 1 minuto, deixa eu só diminuir isso aqui. Tá. 1 minuto são 60 segundos. Então, 8 minutos é x. X vai ser 480 segundos. Ok, então converti esse cara. E aqui eu posso converter também. Para quilômetro, eu tenho que voltar três casinhas, né? 1 quilômetro são 1000 metros. Então, eu posso escrever esse cara assim, ó. 3 vezes 10 à quinta. Ah lá, tirei 3 zeros. Quilômetros por segundo. Pronto, agora eu tenho quilômetro, segundo, segundo, vai sair em quilômetro minha resposta. Se velocidade é ΔS ΔT, o ΔS vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, o ΔS vai ser 480, 3 vezes 10 à quinta. Esse 480, eu já posso transformar ele em 48 vezes 3 vezes 10 à sexta. Viram o que eu fiz? Peguei esse zero aqui, ó, e enfiei ele aqui junto com os outros. E aí, a única conta que, de fato, eu vou ter que fazer é o 48 vezes 3, que vai dar 144. Andei 1, 2. Então, 1,44 vezes 10 à oitava. 1,44 é menor que π. Então, eu não preciso mexer com a ordem de grandeza. A ordem de grandeza vai ser exatamente o 10 ao oitavo. Foi? Ótimo. Agora, para acabar e a gente descansar, vamos fazer a 21. Ela caiu no Enem do ano passado e ela caiu na prova de matemática. Não foi nem na de física, mas vocês vão ver como que entender o mínimo de unidade ajuda. Olha só. Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida. Ele chamou de EC, economia de corrida. O valor desse EC é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio, que vai ser dado em mililitro, por minuto, e a massa em quilograma, do atleta correndo com uma velocidade constante. Um maratonista
visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto à velocidade constante. Com base nisso e na massa do atleta, o médico consegue calcular o tal do EC lá, que é a economia de corrida do atleta. Qual é a unidade de medida descrita por esse parâmetro EC? Ele definiu para você quem é EC, não é sua obrigação saber. Ele falou que o EC é a razão, aí quando eu penso em razão, eu já penso em divisão. É a razão entre o mililitro, que é o consumo de oxigênio por minuto, por E vezes, e é a razão desses caras com a massa que é dada em quilograma. Então, quem é o EC? É o mililitro vezes minuto dividido por quilograma. Tudo bem? Letra C. É o mililitro vezes minuto dividido por quilograma. Mililitro, o milho é um prefixo. 10 a menos 3 do litro. Era só isso que ele queria na questão. Perguntas. Todo mundo bem? Todo mundo viva? Gente, é a primeira vez que eu tenho uma turma só de meninas. Eu posso ficar falando no, no feminino. Ano passado era quase de meninas, mas tinha o Davi. Tinha um menino, era o Davi. Tinha outro também, mas ele saiu no meio. Aí só ficou o Davi depois. Tudo bem? Sobrevivemos? Vocês vão me abandonar semana que vem ou eu vejo todo mundo semana que vem? Olha só, tentem fazer os exercícios. Não são exercícios fáceis. A primeira aula ela é pesada porque eu não consigo falar de medida sem falar de coisas que a gente ainda não viu juntas. Então, tem exercício de elétrica, tem exercício de física moderna, tem exercício de ondulatória. Podem pesquisar. Usem essa primeira semana para você lembrar o que você lembra, o que você não lembra mais, o que precisa rever. E tudo que você não lembra mais, a gente vai rever ao longo do curso. Mas eu preciso que vocês deem essa treinadinha, principalmente nessa questão de unidade. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, me mandem no WhatsApp. Pode mandar tanto lá no grupo quanto no privado, fica a critério de vocês. E assim que for possível, porque às vezes eu estou no meio da aula, eu paro e respondo vocês e ajudo vocês. Tá? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Sobrevivemos? Ótimo. Então, vejo vocês semana que vem. Semana que vem a gente começa a falar de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo variado, que é aquela primeira matériazinha de velocidade, aceleração, e aí vai aparecer um monte de coisa que a gente já conversou hoje também. Ok? Meninas, muito obrigado. Vejo vocês na semana que vem. Boa noite. Qualquer coisa, mas assim, qualquer coisa mínima, vocês me gritem. Tá bom? Beijo. Tchau, Débora. Obrigada. Tchauzinho. Obrigada a Tchau, Débora. vocês. Obrigada. Beijo. Tchauzinho.